A análise combinatória é a parte da matemática que estuda os métodos e técnicas para contar as possibilidades de um determinado evento acontecer. Antes de explicar esses métodos de contagem, nós vamos ver dois conceitos iniciais. São eles o princípio fundamental da contagem, PFC, e a notação fatorial. Se um evento pode acontecer de X maneiras e um outro evento independente pode ocorrer de Y maneiras, então os dois juntos podem ocorrer de X vezes Y maneiras. Para entender melhor esse princípio, vamos ver um exemplo. Bruna possui 3 blusas e 2 calças. De quantas maneiras ela pode se vestir para gravar os vídeos para o seu canal no YouTube? Então eu tenho dois eventos. Primeiro, escolher a blusa e segundo, escolher a calça. São dois eventos independentes, ou seja, nós vamos considerar que a escolha da calça não depende da escolha da blusa. Para escolher a blusa, a Bruna tem 3 possibilidades. E para escolher a calça, a Bruna tem 2 possibilidades. Então, o primeiro evento pode se dar de 3 maneiras e o segundo evento de 2 maneiras. Pelo princípio fundamental da contagem, para que os dois eventos aconteçam, ou seja, para que a Bruna vista uma blusa e uma calça, basta eu multiplicar as possibilidades do primeiro pelas possibilidades do segundo. Então, ficaria para as blusas 3 possibilidades, para as calças 2 possibilidades, multiplicando 3 vezes 2, 6 possibilidades. Então, a Bruna pode se vestir de 6 maneiras diferentes para gravar o vídeo para o seu canal no YouTube. Em muitos problemas envolvendo a análise combinatória, aparecem multiplicações de números naturais consecutivos. Como assim? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Então foi criada uma notação para resumir essa multiplicação, que é chamada de fatorial. Por exemplo, se eu escrevo 4 e um ponto de interrogação, isso significa 4 fatorial, que é a mesma coisa de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Os principais métodos para calcular a quantidade de possibilidades de um determinado evento acontecer são permutação, arranjo e combinação. Nós precisamos analisar a situação para ver qual técnica que será utilizada. Vamos então ver quais são as particularidades de cada um desses métodos. Permutação. O número de elementos é igual ao número de posições e a ordem importa. Vamos supor que eu vou fazer uma fila com os meus alunos para que eles saiam da sala organizadamente. Tá, vamos supor lá que tem 5 alunos na sala. Eu tenho 5 posições na fila e 5 alunos. Quer dizer então que o número de posições da fila é igual ao número de elementos que vão ocupar essas posições. E a ordem importa, ou seja, é necessário saber a ordem em que cada um está localizado na fila. Arranjo. A ordem importa e o número de elementos não é igual ao número de posições. E na combinação, a ordem não importa e o número de elementos não é igual ao número de posições. Então percebam que tanto no arranjo, tanto na combinação, a quantidade de posições não vai ser igual ao número de elementos. E o que diferencia o arranjo e a combinação? No arranjo está dizendo que a ordem importa e na combinação está dizendo que a ordem não importa. O que seria um exemplo de arranjo? Nós temos o programa Big Brother, nele nós temos uma determinada quantidade de participantes e no final vão ter 3 integrantes e cada um deles vai ocupar uma posição. O primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, nesse caso, eu tenho uma quantidade maior de elementos que vão disputar uma quantidade menor de posições. Ou seja, o número de posições é diferente do número de elementos. E, além disso, é necessário saber quem vai ocupar o primeiro lugar, quem vai ocupar o segundo e quem vai ocupar o terceiro, porque os prêmios são diferentes. Já na combinação, seria como se eu fizesse um grupo na escola. Vamos supor que você tem que fazer um trio. Beleza. Você, o João e a Maria. Ou o João, você e a Maria. Esse não faz diferença. O grupo vai ser o mesmo. Então, no caso da combinação, a ordem não importa. Se no grupo tem as mesmas pessoas e eu só alterar a ordem, não vai fazer diferença nenhuma. Então, as características principais são, na permutação,
o número de elementos tem que ser igual ao número de posições. Na combinação e no arranjo, o número de elementos não precisa ser igual ao número de posições. E o que diferencia a combinação e o arranjo? No arranjo, a ordem importa e na combinação, a ordem não importa. É muito importante a gente saber essas características, porque de acordo com essas particularidades, nós vamos ter uma forma diferente de contar as possibilidades. Agora eu vou apresentar para vocês 3 situações. Nós vamos ter que analisar qual método será empregado, se vai ser a permutação, o arranjo e a combinação. E eu vou apresentar para vocês 2 formas de calcular a quantidade de possibilidades. Uma usando a fórmula e uma sem usar a fórmula. De quantas maneiras Homer, Marge, Bart e Lisa podem se posicionar em uma fila? Eu tenho então 4 posições na fila e 4 personagens. Podemos perceber que o único em que o número de elementos é igual ao número de posições é a permutação. Então, eu já sei que esse é um exemplo de permutação. A fórmula para calcular o número de possibilidades em uma permutação é permutação de n elementos é igual a n fatorial. Esse n elementos é a quantidade de elementos total. Então, no caso aqui, são 4 elementos, ou seja, 4 personagens. Então, ficaria permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24 e 24 vezes 1, 24. Quer dizer então que nós temos 24 maneiras diferentes de posicionar os personagens em uma fila. Tá, e se eu não quiser utilizar a fórmula, como que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que ver quantas posições que tem. Nesse caso, são 4 posições. Então eu coloco 4 tracinhos. E agora eu vou fingir que eu estou posicionando esses personagens na fila. Então no primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades. Depois que eu já posicionei um, eu vou ter 3 possibilidades para o segundo lugar, 2 possibilidades para o terceiro lugar e uma possibilidade para o quarto lugar. Então vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. 60 jogadores disputam uma partida do jogo Fall Guys. De quantas maneiras o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, pode ser formado? Nesse caso, eu tenho 60 elementos e 3 posições. Então eu já descarto permutação. Basta eu saber então se a ordem importa ou não. Se a ordem importa, é um arranjo. Se a ordem não importa, é uma combinação. No caso, eu vou classificá-los em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quer dizer então que a ordem importa. Então seria um arranjo. A fórmula do arranjo é arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. O que é isso? O arranjo de n elementos tomados P a P. Significa o arranjo de 60 elementos, no caso, tomados 3 a 3. Ou seja, pegar esses 60 elementos e formar grupinhos com 3 vencedores, que é igual a 60 fatorial dividido por 60 menos 3 fatorial. Vai ficar 60 fatorial dividido por 57 fatorial. Esse 60 fatorial, vamos lembrar, é 60 vezes 59 vezes 58 até chegar no 1. Só que eu percebo que embaixo tem um 57 fatorial. Então, se eu abrir esse 60 até o 57 fatorial, vai dar para eu cortar. Então, eu vou desenvolver esse fatorial até onde me convém. Vai ficar 60, 59, 58 e 57 fatorial. Parei aqui porque eu posso cortar esses dois valores, que vai dar 205.320. Então, nós temos 205.320 maneiras de formar o pódio em um jogo com 60 jogadores. Caso a gente não quisesse utilizar a fórmula, basta a gente verificar quantas posições que tem. O número de posições vai ser igual ao número de tracinhos. Então, no caso aqui, são 3 posições. Então, 3 tracinhos. Para o primeiro colocado, nós temos 60 possibilidades. O segundo colocado, 59 possibilidades. E o terceiro colocado, 58 possibilidades. Agora, basta multiplicar esses valores, que vai dar 250.320 maneiras de compor esse pódio.
de quantas maneiras diferentes poderá ser formado o grupo de 2 impostores em uma partida com 10 jogadores. Beleza, então eu tenho 2 posições e 10 elementos. Já descartei a permutação, então basta me perguntar se a ordem importa ou não. Se importar, vai ser um arranjo, que nem a outra, e se não importar, vai ser uma combinação. Nesse caso, eu quero formar um grupo com 2 impostores. Não importa se vai ser Maria e João ou João e Maria. Então, nesse caso, a ordem não importa. Maria e João e Maria é o mesmo grupo. Então, quer dizer que essa situação é um exemplo de combinação. E essa é a fórmula para combinação. Combinação de N elementos tomados PAP. Então, N elementos, no caso aqui são 10 jogadores. E a partir desses 10 jogadores, eu vou formar grupinhos de 2. Vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, fica 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu vou desenvolver esse fatorial até chegar no 8 fatorial para eu poder cortar. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. Corta aqui, vai ficar 10 vezes 9 dividido por 2. 10 vezes 9 é 90, 90 dividido por 2, 45 maneiras. Então, eu tenho 45 maneiras de formar um grupo de 2 impostores utilizando esses 10 jogadores. Sem a fórmula, como que ficaria? Primeiro, eu coloco os tracinhos de acordo com o número de posições. São 2 impostores, então 2 tracinhos. Para o primeiro impostor, eu tenho 10 possibilidades e para o segundo eu tenho 9. Só que agora, quando é uma combinação, eu tenho que lembrar que a ordem não importa. Então, que nem eu tinha falado, se for Maria e se for João, ou se for João e Maria, não faz diferença. Então, eu tenho que eliminar essas possibilidades a mais. Como que eu faço isso? Eu vou dividir pela quantidade de posições fatorial. Como assim? No caso aqui, eu tenho 2 posições. Então, eu divido por 2 fatorial. Ficaria, então, 10 vezes 9 dividido por 2 vezes 1. E fica 90 dividido por 2, que é 45. Agora, vamos supor que eu queira formar um grupo com 3 impostores. Como que ficaria? Vou colocar 3 traços. Primeiro impostor, 10 possibilidades, 9, 8. Mas eu lembro que se for João, Maria e Valentina, ou Valentina, João e Maria, ou João, Valentina e Maria, ou seja, se o grupo tiver os mesmos integrantes, só que em ordem diferente, é o mesmo grupo. Então, eu vou ter que eliminar essas possibilidades a mais. Vou dividir pelo número de posições fatorial. Quando eram 2 impostores, eu dividi por 2 fatorial. Aqui eu vou dividir por 3 fatorial. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 e 3 vezes 2 vezes 1 e dividir, ou eu posso simplificar. Aqui o 9 com 3, aqui fica 13 e aqui 1, e aqui o 2 com 5. Aqui fica 1 embaixo e 5 em cima. Vai ficar então 5 vezes 8, 40, 40 vezes 3, 120. 120 dividido por 1, 120. Então, quer dizer que para formar um grupo com 3 impostores, eu tenho 120 possibilidades. Nós temos 3 métodos principais para a contagem de possibilidades. São eles: permutação, arranjo e combinação. Cada situação, dependendo das suas características, vai ser calculado de uma determinada maneira. Aqui eu fiz um fluxograma para facilitar a identificação de qual método nós vamos utilizar. Primeira pergunta que nós vamos nos fazer: o número de elementos é igual ao número de posições? Se sim, vai ser uma permutação. Tá? Se o número de elementos não for igual ao número de posições, eu vou me fazer outra pergunta: a ordem importa? Se a ordem importar, é um arranjo. Se a ordem não importar, é uma combinação. Na frente de cada técnica de contagem de possibilidades, eu coloquei a fórmula. Então, aqui é a fórmula para a permutação, para o arranjo e para a combinação. Mas lembrando que quando eu vou resolver um exercício, eu não utilizo essas fórmulas. Vamos recapitular como que eu faço. Primeiro,
Eu coloco o número de tracinhos de acordo com a quantidade de posições. Depois, eu vou preenchendo esses tracinhos com as possibilidades para ocupar a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e assim por diante. Multiplico esses valores e encontro o resultado, a não ser quando é uma combinação. Quando é combinação, a ordem não importa e eu tenho que lembrar de dividir. Dividir por quanto? Dividir pelo número de posições fatorial. Por que eu tenho que dividir? Para eliminar as possibilidades em que eu tenho os mesmos integrantes, só que com a ordem trocada. E por quanto que eu vou dividir? Eu vou dividir pelo número de posições fatorial. Como assim? Quando eram 2 impostores, eu dividi por 2 fatorial. Quando eram 3 impostores, 3 fatorial. Se pudesse ter 4 impostores, 4 fatorial e assim por diante. Então, sempre que você for resolver um exercício de análise combinatória, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar quais são as características dessa situação. A partir da análise dessas particularidades, você vai saber se o exercício envolve permutação, arranjo ou combinação. Ressaltando que nós vimos a permutação simples. Nós ainda temos que ver a permutação circular e a permutação com elementos repetidos. Só que nós vamos falar sobre esse assunto em um outro vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Tchau!